pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouco mais de impulso e quantidade de movimento. Vamos começar falando então sobre o impulso. O que é o impulso? É o resultado do tempo de aplicação de força em um corpo. Matematicamente falando, o impulso ele é calculado usando F, a força, e delta, tempo, para indicar o intervalo de tempo. Assim teremos impulso igual a força vezes delta, tempo. O impulso ele é medido em newtons por segundo. O impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, é necessário indicar seu sentido e direção, que será sentido igual a força e direção igual a força também. Essa força pode variar. Nesse caso, construímos um gráfico que apresenta as forças e calculamos a variação por sua área. Força igual a área dividido por delta tempo. Por exemplo, vamos supor que eu estou aplicando uma força de 6 newtons nessa nave durante 5 segundos. Então teríamos 6 newtons vezes 5 segundos seria 30 newtons por segundo. Usando esse mesmo exemplo, porém com variação, teremos o impulso igual a 6 vezes 5 dividido por 2. O impulso seria 15. Se tivéssemos duas forças contrárias, bastaria calcular o impulso e subtrair os vetores. Vamos supor que tivéssemos uma força contrária de 4 newtons. Aí seria como se fosse fazer 20 newtons menos 30 newtons, que seria 10 newtons, né? Então o impulso seria 10 newtons para o lado que tem mais força. E se fosse os dois impulsos no mesmo sentido, seria só somar eles, aí teríamos o impulso igual a 50 newtons por segundo. Agora vamos falar um pouquinho mais de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? É o que relaciona a massa com a velocidade pelo meio de produto dessas grandezas. Matematicamente falando, seria como se a gente calculasse a quantidade de movimento por quantidade igual a movimento vezes velocidade. Agora, sabendo calcular a quantidade de movimento, nós iremos relacionar ela ao impulso e descobriremos que o impulso total será a delta Q. Impulso, tempo, delta Q, ou seja, a força que está atuando sobre delta tempo é igual a Q menos Q. Daí, no caso, a força seria vezes delta tempo igual a massa, que está representando quilos, né? Vezes a velocidade, que seria os metros por segundo, menos eles mesmos. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, portanto, a direção é igual à velocidade e o sentido é igual à velocidade também. Por exemplo, suponhamos que esse cachorro salsicha fugiu da churrasqueira, porém ele bateu na cerca com uma força de 40 newtons por um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Esse salsicha pesa 10 quilos. Com qual velocidade ele voltará para a churrasqueira? Então aqui agora, para a gente calcular a velocidade com que o cachorro salsicha vai se chocar contra a cerca, vamos fazer a equaçãozinha aqui então. Nós teríamos 40, que seria a força que ele tem, vezes o tempo, igual a 10 vezes a velocidade, menos 10 vezes 10. Passou a equação pelo outro lado aqui, tem que botar o sinal de subtração, né? Porque ela vai estar multiplicando, vai passar diminuindo. Aí teríamos 4 igual a 10V menos 100. Aí 100 menos 4 igual a 10V, daria 96 igual a 10V. Daí, no caso, a velocidade seria 9,6 metros por segundo.